Estamos no ar. Bom dia a todos. Amadeu. Bom dia, meus irmãos de Ideal Espírita, você, minha irmã, você, meu irmão, que nos acompanha aqui pelo Web Rádio Estação da Luz e agora pelo Facebook. A Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta, agora também no Facebook. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiro Francisco de Assis, lá de São Paulo do Potengi, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, da Casa Espírita Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Maria do Pão e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira, é dia de programa Nos Domínios da Mediunidade. E hoje nós vamos começar o nosso programa muito mais felizes, primeiro pela saúde e pelas bênçãos que o Pai nos proporciona, e depois por estar me revendo o nosso querido irmão Nília Mericiano, essa figura excepcionalíssima que fez o programa conosco. Ela idealizou, criou e participou durante mais de 9 anos lá na Rádio Tupi, o nosso programa Estação da Luz. Bom dia, Nilo! Bom dia, meu irmão, bom dia, queridos companheiros que estão em casa. Uma alegria muito grande conversar num dia, inclusive num dia importante como hoje, né? O dia em que se comemora os nossos irmãos, nossos familiares desencarnados. Então é muito bom, e vamos conversar, rever Amadeu também é um prazer, uma alegria, Renato, João Maria, enfim, todos vocês, um abraço bem grande e vamos fazer um programa muito bom, se Deus quiser. Vamos sim. E aí, o João Maria é o homem que controla a nossa nave espacial. Como a gente dizia lá na Rádio Poti, lembra da nave espacial? Hoje é João Maria, o nosso piloto. Bom dia, João! Bom dia, Nilo, bom dia, Amadeu, bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E eu quero um abraço fraternal, apertadíssimo, no nosso irmão Renato Bezerra, essa figura extraordinária que está aqui nos sustentando, nos ajudando na condução desse programa. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeu. Bom dia, Nilo, João, e todos aqueles que estão nos assistindo, estão nos escutando. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe sempre. Perfeito. Enquanto o Renato prepara aí os terrenos para a gente fazer a abertura dos programas, vai fazer a leitura do Evangelho, e aí eu vou pedir a Nilo para fazer a prece de abertura, e aí nós vamos... João, você tem uma matéria aí para fazer a leitura preparatória? Se não tem, a gente prepara por aqui. Não, mas eu não tenho, não. Pronto, então eu vou fazer a leitura preparatória, mas enquanto isso eu quero mandar 2 abraços apertados para nossa irmã Merlane e nossa irmã Francisca Vicente, que fazem o programa conosco, só que, devido a problemas profissionais, não estou podendo participar. Mas aí eu quero mandar um abraço todo especial para o nosso Elielso Tavares, porque é graças ao Tavares que hoje a gente está viajando aí pelo mundo através da Web Rádio Estação da Luz e do Facebook. Então, Tavares, um abração e muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Deixa eu pegar aqui o nosso livrinho para iniciarmos a nossa abertura do programa. Está aqui o nosso livrinho, o livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo 108, oração. Preservai em oração, velando nela com ação de graça. Paulo Colonicenses, capítulo 4, versículo 2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima e remota do bem. Encarece-se no lado mal
e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se tornarem do lado do bem. Que possibilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifícios e sofrimentos, buscando nas vantagens, na adversidade e o trabalho que o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestivas, constituída de pensamentos desesperados e descabidos, exigências e etc., destinam-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue nos envolvendo sempre. Aí eu passo para o nosso irmão Nilo, que vai fazer a prece intercessória para iniciarmos os nossos trabalhos nesta manhã com paz e harmonia em nossos corações. Vamos todos erguer os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas emoções, a espiritualidade amiga que nos assiste, nesse dia em especial, emitindo vibrações de alegria, vibrações de saudades, vibrações de afeto a todos aqueles que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, aos nossos parentes próximos, aos nossos amigos, que eles recebam essas vibrações de todas essas pessoas que se locomovem, que visitam seus túmulos, aonde estão seus despojos materiais, mas que o pensamento os une aos espíritos de todos esses amigos e parentes que estão no mundo melhor, na vida espiritual, de onde nós todos viemos e para onde nós todos vamos retornar. Que os nossos pensamentos de hoje, então, sejam de saudades, mas uma saudade alegre, uma saudade feliz. Que os nossos pensamentos hoje sejam de gratidão e um abraço muito forte, muito apertado, muito carinhoso em todos esses amigos e parentes que nos antecederam, que retornaram antes de nós ao mundo espiritual. Que Jesus abençoe a todos, encarnados e desencarnados, no dia de hoje. Graças a Deus. Com essa prece intercessória, a qual nós agradecemos pela feliz oportunidade, iniciamos o nosso programa nesta manhã nos domínios da mediunidade, através da Web Rádio Estação da Luz e do Facebook. E agradecendo antecipadamente os irmãos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar ao longo dessa hora que estamos iniciando agora. E vamos passar para o nosso irmão Renato, que vai fazer a leitura preparatória do Evangelho, aliás, vai fazer a leitura do Evangelho. E abraçando a nossa irmã Cristina Buquerque, que está conosco aqui no programa. Muitíssimo obrigado, minha querida. Um bom dia. O Wilson José da Hora, lá de Recife, e outros tantos irmãos que estão aparecendo aqui conosco, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, chegue a cada um desses corações nessa manhã, levando-lhes o consolo, o despertar de consciência e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Renato. Aleatoriamente, vamos ler no capítulo 12, Amai vossos inimigos.
pagar o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei o vosso inimigo. E eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia e orai por aqueles que vos perseguem e vos calunia, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aquele que vos ama, que recompensa disso tereis? Os publicanos também fazem também. E se não saudaste senão o vosso irmão, que fazei nisso mais do que os outros? Os publicanos não fazem também? E eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. São Mateus, capítulo. Maravilha, Renato. E eu quero mandar um abraço todo especial para meu irmão Moacir Rodrigues, lá em Recife, está nos acompanhando. Um abraço, meu querido. Paz e bênção com Jesus. Então, vamos passar o programa em nome de Jesus. Nós temos aqui a introdução do programa, que nós diríamos o seguinte: a morte segundo o Espiritismo. O que dizem as religiões sobre a morte? Existe uma série de artigos com entrevistas sobre diversos dogmas, chamados de doutrina, filosofia, ciência e religião. São ideias que guiam nossas concepções do que é a morte e o que vem depois dela, mesmo quando as rejeitamos. A iniciativa parte de uma opinião de que estamos cada vez mais inclinados a misturar conceitos de filosofia diferentes para formar uma crença individual e reconfortante sobre a morte. Ou seja, seria um sincretismo pessoal, mas Kardec diz: a vida após a morte, segundo Allan Kardec. De acordo com os ensinamentos de Allan Kardec, a vida após a morte é algo mais simples do que a gente possa imaginar. Pois a vida espiritual está presente também aqui no planeta Terra, entre nós. E aí, Nília Meliciano, meu querido irmão, o que é a morte? Pois é, Amadeu, a morte durante muitos anos, muitos séculos, foi encarada de uma forma, digamos assim, tenebrosa, foi associada a coisa triste, né? Os cemitérios, principalmente aqueles cemitérios antigos, porque hoje os cemitérios dá vontade de a gente ficar por lá, né? Armar uma rede lá embaixo e se instalar. Mas aqueles cemitérios antigos, com aquelas esculturas enormes, aquela coisa gótica, né? Aquilo apavorava. E tinha-se essa noção e um medo, um terror, para dizer a verdade, da morte muito grande. Porque as alternativas que apareciam para as pessoas no pós-morte eram alternativas terríveis. Só havia 3 opções. Você, depois de desencarnado, ou ia para o céu, só que para ir para o céu você precisava não ter pecado algum, nunca ter matado nem um passarinho, nunca ter mentido, nunca ter brigado, nunca ter discutido, não é verdade? E quem de nós nunca fez uma bobagem, quem de nós nunca errou? Então o céu estava inacessível para 99,9999 da humanidade, né? 9,99% da humanidade. Restavam 2 opções. Quais eram as opções? A outra era o purgatório, que também não era uma ideia muito interessante. O purgatório queimava, fogueira, diabinhos, etc. Havia uma diferença com relação ao inferno, é que o purgatório tinha data de término, data de validade. Você ia passar 1 ano, 2 anos, 50 anos, mas você tinha a esperança de um dia sair, não é? Porque aquilo era temporário. Então, mesmo sendo uma coisa menos triste do que o inferno, ainda era algo apavorante, não é? Ali, um dia no purgatório vale para a vida inteira. Então, também ninguém se sentia atraído por essa alternativa. E a última alternativa era o inferno, uma pena eterna, um fogo que queima, mas não consome, não é? Ninguém nunca soube qual era o combustível desse fogo. Diabinhos com tridente na mão, catucando, ferindo, chifres, rabo, etc, 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 não é? E para o resto, né, da imortalidade, ou seja, não havia chance nenhuma de
de a gente se livrar dessa pena terrível. Então, a expectativa que nos aguardava era essa, né? Purgatório e inferno, porque o céu estava fora do alcance da gente. Então, as pessoas temiam de uma maneira muito grande a morte, principalmente também pelo desconhecido que isso representava. O Espiritismo veio nos esclarecer. Aliás, em primeiro lugar, Jesus, já depois da cruz, ele volta, um abraço, socorro. Ele volta e visita os seus apóstolos, conversa com seus apóstolos, etc., mostrando que, né, como Paulo vai dizer depois, ó morte, onde está seu aguilhão? Ó morte, onde está seu aguilhão? Né? Que a morte não existia. Jesus venceu a morte e era possível para as outras pessoas também vencerem a morte. Então, os cristãos primitivos, eles perdem o medo de morrer. Eles vão para as arenas cantando hinos, enfrentar leões, etc., cantando hinos. Eles não têm medo mais da morte, porque o seu mestre havia mostrado a eles que aquilo ali não, que era só uma passagem. Né? O Espiritismo vem reforçar essa certeza em todos nós. A morte é uma transição, é uma passagem, é uma transformação. A nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Nós somos espíritos que estão temporariamente como homens, mas vamos voltar à nossa condição de espírito. E, inclusive, representa libertação. No Livro dos Espíritos há um capítulo, um item chamado, um título bem interessante, parece o nome de um tango argentino, Prelúdio da Morte, algo assim. Em que Kardec pergunta aos espíritos como é que é a coisa de lá para cá, né? Como é que é os preparativos para renascer. E os espíritos dizem assim, nascer é entrar na escravidão, morrer é libertar-se dela. Imagine, então. Imagine. A morte, então, é uma libertação, porque a vida é que é complicada. Mayakovsky dizia assim, viver não é difícil, morrer não é difícil, difícil é a vida e o seu ofício. Ou seja, a vida é que é a tarefa, a vida é que é a luta, a vida é que é a prova, a vida é que é a missão, a vida que tem seus percalços, suas dificuldades, não é? Tudo isso que a gente tem que enfrentar para evoluir espiritualmente. Desencarnar é a gente voltar para casa, é a gente abraçar os nossos, é a gente retornar para o nosso lar, não é? Para o nosso canto verdadeiro e gozar das liberdades que o espírito dispõe e que nós, no corpo material, perdemos tudo isso devido às limitações da nossa matéria. Então, é mais ou menos isso. Mas vamos continuar nossa conversa. Perfeito. Nilo, o Espírito de Verdade explica a Kardec que, na verdade, o espírito, quando reencarna, e ele renasce, ele desperta chorando com medo do desconhecido. E ao desencarnar, aí vive uma verdadeira felicidade, porque vai ser recepcionado pelos amigos, pelos parentes. É o caso de Sansão, que 2 horas após ter desencarnado, já foi evocado numa sala ao lado, lá onde estavam preparando o velório, e ele descreveu a felicidade de estar sendo recebido pelos amigos, pelos parentes. Não tinha adjetivo para qualificar aquele momento de felicidade. Não é isso mesmo, Renato? Eu acho que Renato está com problema de som aí. De som. Não, meu Deus. Chegou. É a realidade. Nós sabemos que o desencarne, para muitos que tem o conhecimento da doutrina dos espíritos, é uma coisa natural. Tem alguns espíritos que têm medo, né? Como o Nilo nos disse agora há pouco. Mas tem muitos que vai depender do seu grau evolutivo. É por isso que existe tanta dor, tanto sofrimento. Mas também dizemos a você que isso já vem de muito tempo, lá da Gália. Lá da Gália, naquele tempo onde era a França, isso já vem rolando muito tempo. Só no século X é que a Igreja Católica, que formaliza esse dia quase, no século X, é que faz o culto aos mortos. Mas, na realidade, é porque não tinha o conhecimento. E se tinha, não queria colocar
na aprovação do nosso dia a dia. Então, é a realidade, é tudo isso que Nilo falou, mas só que depende de espírito para espírito. Nós temos aqui uma pergunta bem interessante. João, já tem perguntas aí? João, solta a pergunta aí, depois eu solto essa que chegou aqui. O que dizem religiões sobre a morte, Eduardo de Soledade? O que dizem religiões sobre a morte, Nilo? Porque são muitos conceitos. Você já traçou esse quadro agora, quando você se reportou às religiões tradicionais, que tem essa dicotomia de céu, inferno e purgatório, mas tem outros conceitos também, além desses? As religiões, de maneira geral, elas acenam com a vida pós-morte, né? Elas vão diferir quanto à forma, quanto à maneira, quanto à destinação dos espíritos, mas os católicos, por exemplo, colocam a vida após a morte, né? Indo para os lugares de acordo com os seus próprios merecimentos. Assim também é com o Islã, assim também é com os nossos amigos protestantes, né? A diferença é que o Espiritismo nos coloca a possibilidade de nós conversarmos, de nós contatarmos com esses nossos irmãos. E o Espiritismo também coloca que nós existimos antes do nascimento, enquanto as religiões, as diversas religiões, colocam como se nós fôssemos criados no momento da concepção. Ou seja, o espírito tem 30, 40, 50 anos de vida. O Espiritismo não, nos fala que nós somos espíritos imortais, né? Que somos milenares e que vamos continuar, e o conceito de vidas sucessivas. Então, a maioria das religiões acena com isso, com o julgamento, né? Pós-morte, com um tribunal, aquilo que Nelson Gonçalves dizia, o tribunal da nossa consciência, né? Acenam com um tribunal, com um anjo com a espada enorme na porta do paraíso, com um santo com as chaves na mão, não é? Com as virgens do Islã aguardando aquele irmão que desencarnava. Então, normalmente é uma imagem não muito agradável para o comum das pessoas, não é? Que tem os seus erros, seus deslizes, seus escorregões, não é? A gente vai se recuperando, vai consertando aqui, consertando ali, mas de vez em quando a gente comete nossas bobagens, né? Eu sempre digo que se Allan Kardec fosse vivo hoje, ele diria assim: conhece-se o verdadeiro espírita pelo seu comportamento no trânsito, né? Porque o trânsito é um teste terrível, né? Para o cristão. É verdade. A gente perde a calma, etc., né? Então, todos nós temos nossos erros, todos nós temos nossos erros. Só que o Espiritismo também nos ensina que Deus é misericórdia, que Deus é compreensão, que Deus nos dá oportunidades. Não é que ele passe a mão pela cabeça do pecador. Ele não passa a mão pela cabeça, mas ele pega pelo braço e diz: eis uma nova oportunidade, uma nova chance. Vamos lá, você dessa vez consegue, né? Então, a gente volta aqui para mais uma vez repetir o terceiro ano, né? O quinto ano, que era mais duro, mais difícil, a gente vem aqui repetir isso. Então, basicamente é isso. Uma vez eu fui a um velório, a um enterro, na verdade, de uma parente minha, e ela tinha uma filha. Alô, dona Ana, como vai, minha amiga? Que bom lhe ver. Então, eu fui a um enterro, e no enterro tinha um casal de pastores evangélicos, porque uma das netas da pessoa era evangélica. E eu percebi que a prece que eles fazem não é pela pessoa que desencarnou, não é? Eles oram pela família, porque para eles, por aquele que morreu, não há mais o que fazer, não há mais nenhum auxílio possível, não é? Então, quando eles terminaram, eu tomei a palavra e fiz uma prece pela irmã que havia desencarnado, né? Pedi licença, evidentemente, e fiz uma prece pelo irmão que havia desencarnado, porque eles acham que não há mais nada a fazer, e nós sabemos que sim, que podemos ajudar através da prece, do pensamento positivo, não é? Podemos pedir por aquela criatura e que ela continue tendo a oportunidade e a chance de melhorar, de se transformar,
de fazer a reforma íntima, mesmo já estando desencarnado, não é verdade? Você... Acho que você está com o microfone desligado, não? Fala, Amadeu. Eu acho que está. Não, É tô o falando microfone já. de Renato. Tá com som, tá com som. Pode falar. Pronto. Fala, Amadeu. Não, eu estou esperando o Renato. Eu passei para Renato, para ele Ah, complementar as palavras de Nilo. Não, as palavras de Nilo, concordo plenamente com o que Nilo comentou na manhã de hoje sobre o assunto. Está entendendo? Porque nós que estamos aqui passando um pequeno tempo aqui na face da Terra, nós iremos partir para o outro lado da vida. Não tem... Ninguém nasceu para a semente aqui. Nós estamos aí com a presença do nosso irmão Alexandre Santos, né? Está nos acompanhando. Lê a mensagem dele. Muito obrigado, Lê a amigo. mensagem dele. E nós a percepção da morte no corpo físico muda diante das diversas culturas que existem no mundo. Os angolanos, por exemplo, choram quando alguém nasce e faz festa quando morre. Entende eles que nascer traz tristeza, porque alguém sai de casa para uma experiência carnal e quando se morre, a alegria é por alguém que está voltando para casa. É uma realidade, Alexandre. Quando nós estamos aqui no momento nesse momento, quando nós partimos para a espiritualidade, aqueles que estão aqui na face da Terra choram. Mas é tanta alegria no mundo espiritual. Dependendo das condições de cada espírito, também sabemos disso. Porque a doutrina dos espíritos diz que nós temos um grau diferente de evolução. Tem alguns que choram, aqueles que ficam choram, tem outros que passam e não sabem o que está acontecendo, porque nós sabemos disso, que a doutrina dos espíritos, né, nos ensina e nos mostra como é de espírito para espírito nessa fase de transição entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, é um dia muito, principalmente o dia de hoje, é um momento muito, muito é um momento que nós devemos refletir para aqueles que conhecem a doutrina dos espíritos, mas devemos refletir para aqueles que não conhecem a própria doutrina dos espíritos, porque às vezes existe sofrimento e dor nesse dia. Perfeito. Nós temos uma pergunta no ar aí, mas eu gostaria de introduzir essa aqui, que me parece estar bastante coerente. Na verdade, a gente deve estar preocupado, e a nossa preocupação como espírito é com a vida futura, que está lá no capítulo 2 do Evangelho. Então, a vida que vamos ter após a morte depende do que estamos nos tornando, das nossas atitudes, do nosso pensamento, do conhecimento que adquirimos, da bondade do nosso coração. A morte, para o Espiritismo, é o fim ou é um começo, Nilo? É um recomeço. É um recomeço. Como eu tinha falado antes, né, o nosso medo da morte é por absoluto desconhecimento. E nós temos medo daquilo que não conhecemos. Então, como não aguardamos o que nos espera, nós vivemos como se nunca fosse acontecer. Nós esquecemos, nós nem falamos no assunto. Não é bom tom conversar sobre morte. Você não vai chegar no aniversário e começar a falar sobre morte, que você é expulso. Você não vai com uma festa, um batizado, e começar a falar em morte. Rapaz, e a morte, hein? O que você acha? Rapaz, você está doido? Você é maluco? Falar em morte? As pessoas procuram agir como se isso não existisse. E colocam apelidos, né? Rolando Boldrin diz assim, partiu para o segundo andar. A linguagem policial, você já fez jornalismo policial, você sabe como é presunto, né? Desovaram presunto. Virou presunto. Virou presunto. Na guerra não tem mortes, na guerra tem baixas. 5.000 baixas. Foram 5.000 mortes. Mas não se fala morte. Morte incomoda, morte pesa. Então a gente vai empurrando com a barriga como se nunca fosse acontecer. Quando é a única realidade concreta nas nossas vidas. Todos nós vamos morrer um dia, todos nós. E então, a gente se prepara para viajar para outro estado, para outra cidade, a gente procura saber de hotel, a gente procura saber de horários, de moeda, etc., do câmbio, e a gente não se preocupa, não se prepara para a grande viagem, né,
que nos aguarda, que é a morte. E a gente vai enrolando, deixando para amanhã, quando eu me aposentar, quando eu ficar mais velho, etc, etc, eu vou cuidar disso. Na verdade, respondendo a pergunta aí anterior, o comentário anterior, a melhor preparação para a morte é a vida. É uma boa vida, viva uma vida produtiva, uma vida importante para os outros, faça diferente para aqueles que cercam você, faça a diferença, seja amado, semeie afetos, carinhos, gratidões, não é? Como o título daquele livro do Sueli, né? Semeador de estrelas, semeie estrelas no seu caminho, estrela de afetos, de boas querenças, né? Bom dia, Francisco, como vai? Enfim, a boa vida é a melhor preparação para a morte. Morre bem quem viveu bem, né? Então, sim, é um recomeço, é uma continuidade, é uma retomada de trajeto e não o fim. Absolutamente não é o fim. É sempre um reinício, a oportunidade que Deus nos dá, esses ciclos reencarnatórios, né? Os budistas chamam, né, de samsara, a roda da vida, essa roda da vida eterna, essa grande aventura da vida que Deus nos proporciona. Muito bem. Renato, você complementa? Não, Amadeus, o que Nilo falou já é o suficiente para que nós pudermos entender como é a nossa vida e a nossa passagem para a vida eterna. Então, é muito importante nós termos o conhecimento. E esse conhecimento só temos mais quando nós entramos na doutrina dos Espíritos, porque ela nos ensina que nós não morremos, certo? Quem morre é o nosso corpo físico. E nós partimos para a espiritualidade, e daí vai depender da nossa condição espiritual, que vai nos trazer a casa onde nós iremos morar, porque na realidade vai depender muito de nós. E nós sabemos que, com isso, existe um processo muito grande. É como o Nilo falou, tem medo da morte. Para você ver, você pode até dar uma olhadinha aí, se relembrar do livro Voltei, certo? Quando ficou dentro do caixão esperando alguma coisa. E se não fosse Bezerra Menezes para chegar lá e pedir para levar para um canto que era juiz, então, como são as coisas na realidade? E olha que naquela situação tinha conhecimento. Então, vamos sempre procurar fazer tudo de bom para que nós possamos ter uma paz. Como Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. Mas a felicidade desse mundo não é dizer que estamos no outro lado da vida, partindo desse mundo para outro mundo. E sim, a nossa consciência nos ensinamentos trazidos por Jesus de Nazaré. Maravilha, mas já tem uma outra pergunta aqui. O Espiritismo orienta algum direcionamento sobre rituais fúnebres, Francisco da Cidade das Flores, lá na Zona Norte. Eu adicionaria, qual é a importância desses funerais pomposos? Isso tem alguma importância para o desencarnado? Contribui alguma coisa para a melhoria? Estimula alguma coisa o espírito desencarnado, Nilo? Absolutamente não. Evidentemente não. Mas nós não devemos radicalizar, né? E achar que, por exemplo, não devemos visitar os nossos mortos porque eles não estão ali. Mas é uma questão de, digamos assim, é uma homenagem, é um preito de respeito, é um preito de gratidão. Não há problema nenhum em você ir visitar suas criaturas que já se encaminharam para o mundo espiritual. Ele não está ali, não. Nós sabemos que ele não está ali, mas é uma questão de formalidade, respeitar o dia. Hoje é dia de finados, todo dia é dia dos nossos irmãos finados, mas qual é o problema de se respeitar um dia em que se estabeleceu para isso, não é? E a gente estabelecer nossas normas, sim, não é? Então, claro que esses rituais, não é? Flores não faz nenhuma diferença, velas não vão fazer diferença nenhuma, nós sabemos disso. Mas as homenagens são sempre bem-vindas, porque na hora que você está prestando essa homenagem, na hora que você está visitando ali o Campo Santo, no meu tempo a gente chamava Campo Santo, né? Hoje não chama mais nem cemitério, né? Hoje é vila não sei de quê.
Mas na hora que você está fazendo exatamente. Mas na hora que você está visitando, você está lembrando, você está orando, você está fazendo uma prece de gratidão, emocionada. Então, claro que isso é válido. Não devemos cometer exageros. Né? Uma daquelas cartas consoladoras de Chico Xavier recebe a comunicação de um garoto e que o garoto se dirige ao pai, né? Pedindo ao pai para parar com a prática que o pai estava fazendo. O pai ia para o cemitério e dormia, ele subornava o administrador do cemitério, ia dormir no túmulo da criança, porque achava que a criança estava sozinha, estava com frio, etc. Então ele dormia ali, sobre a lápide. E aquela criança vem, através da psicografia de Chico, e pede para o pai não fazer aquilo. Meu pai, vá para casa. Meu pai, obrigado pela sua atenção, eu compreendo a sua dor, mas não faça isso. Você está me prejudicando, inclusive, né? Porque eu não estou ali são meus despojos. Então, os exageros, evidentemente, não são bem-vindos, né? Mas o respeito, o preto, inclusive as práticas dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, claro que nós devemos ter. O Renato falou no livro Voltei. Voltei descreve a morte, né, de Frederico Figueiredo, que era diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele próprio escreve o livro sob o pseudônimo de Irmão Jacó. E ele narra todo o velório, inclusive depois o enterro, ele acompanha o féretro, etc., né? A dificuldade do desencarne. E Frederico Figueiredo era diretor da Federação Espírita, amigo de Chico Xavier, dirigia reuniões mediúnicas. No livro Irmão Voltei, ele narra que quem vem fazer a sua passagem é Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, imagina, Amadeu, você ser recebido pelo doutor Bezerra de Menezes, né? Que maravilha! Então, Frederico Figueiredo não era nenhum desconhecedor da doutrina, mesmo assim o seu desencarne tem assim, uma certa dificuldade por conta dos seus bens, por conta daquilo que o prendia à vida material. Mas deixa eu ler aqui, a vantagem da gente fazer isso em casa é que a gente faz junto dos nossos livros, né? Livro dos Espíritos, não é verdade? Livro dos Espíritos, né? Ele diz assim... Cadê? Velho pedir bobo, isso depende. Aí ele responde assim: instante, eu perdi. É aquela pergunta. Não, daqui a pouco eu acho e leio de novo. Daqui a pouco eu leio para vocês. É quando ele fala que nascer é entrar na escravidão e morrer é libertar-se dela, não é? Então é muito importante. O nome do capítulo é Retorno à Vida Corporal, capítulo 7. É todo falando sobre isso, de lá para cá, né? Ao inverso, daquelas criaturas que vão renascer, não é? Enfim, a literatura... Há um livro chamado Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, são vários casos de desencarne, né? Um deles, inclusive, de nossa irmã Aura Celeste, Amadeu, ali de Ceará Mirim, né? O capítulo chamado Seja Fiel é a morte de Aura Celeste, lá de Ceará Mirim, que tem um centro espírita lá em Ceará Mirim chamado Aura Celeste, inclusive. Então, são várias mortes diferentes. Tem o desenlace de Dimas, que ele está todo envolvido, né, pelo pensamento, pelas teias das pessoas que o prendem ali. Mas o desencarne de Aura Celeste, ela participa da sua própria morte. Ela pede a doutor Bezerra, doutor Bezerra permite. André Luiz estranha, diz: e pode? E doutor Bezerra, sim, porque a irmã tem méritos acumulados na prática da caridade. Então, a própria Aura Celeste participa do seu desenlace. Imagine que espírito superior fosse comigo, eu passava super bonde, durepox, amarrava. Né? Mas a Aura Celeste, ela ajuda a promover o seu próprio desenlace. Então, há várias mortes em Obreiros da Vida Eterna. Então, a gente vê que, dependendo do nosso estado mental, das nossas obras, do nosso merecimento, eu vou morrer de uma forma ou de outra. Então, eu repito, a melhor preparação para a morte é uma vida produtiva, uma vida reta, uma vida decente, uma vida onde nós possamos cumprir os nossos deveres e com a consciência muito limpa, para que a gente não tenha perturbações, né? Perfeitíssimo. Nilo, antes de passar para nosso irmão Renato, eu gostaria de voltar ao livro Voltei, né?
no início, o Frederick Figner, ele era ateu. Ele era um empresário da área cinematográfica e a filha dele, Marta, morreu. E ele ficou dando tiros para o céu, né? Ficou dando tiros para o céu, querendo matar Deus. Gente, tem um fato aí na... Então, ele mandou o empregado fazer a Praça de Belém do Pará, e naquela época, Maria Prado trabalhava com materialização, e o empregado estava lá acompanhando uma sessão, porque na cidade não tinha outro atrativo naquela época, eram as sessões de materializações, e de repente o empregado viu as pancadas de alguém andando com aquele sapato Luiz XV, aí a filha do patrão senta ao lado dele e diz, olha, volte e avisa meu pai que eu estou vivo e que pare com esse negócio de ficar atirando para o céu. Chegou minha vez, aquela coisa toda, eu acho que o cara deve ter vindo direto pela Belém, Brasília, em vez de pegar o vapor. Quando ele chegou lá, que contou ao patrão que a filha dele estava em Belém do Pará, e olha, o cara tinha certeza que enterrou a filha, o cara pegou o bicho pela goela, vou matar você que está debochando da minha dor. E aí o empregado insistiu que ela estava lá naquela casa, e aí foi lá Frederick Figner com a mulher e o empregado. E aí, quando iniciou aquela sessão, de repente, o Frederick sentiu um peso nas pernas, e a filha Marta materializou sentada nas pernas dele. E aí, a partir dali, ele se tornou um dos grandes trabalhadores da Senhora de Jesus. A ponto de, quando ele, descrevendo o seu desencarne, quando ele foi afastado do corpo, quando ele se afastou do corpo e foi para a praia, ele ficou lá na praia, deitado na areia, com a cabeça no colo de Marta, enquanto o Andrade e o irmão Bezerra estavam cuidando dos preparativos do velório e essas coisas. É uma história muito bonita, né? Então, a gente vê que, na verdade, a vida continua. Não é isso mesmo, Renato? Amadeu, Renato, só um minutinho. Renato, você vai aí, e eu já vou colocar aqui a pergunta do nosso amigo Quintal. Aí, quando você terminar, você já responde, ok? Tá certo. Ok. Vai lá, Renato, pode ler. Após o furacão de emoções e sensações que experimentamos, persiste o sentimento profundo ligado a pessoas que desencarnou? O que fazer com esse sentimento? Olha, eu vou falar sobre a questão que nós estávamos comentando há pouco tempo. Só 2 casos. O caso de Sheila, na Segunda Guerra Mundial, que quando ela desencarnou, a espiritualidade chegou e disse, Sheila, estamos precisando de você. Vamos trabalhar. Sheila disse, imediatamente. Acho que vai ser como Amadeus quando desencarnar. Não é? E a outra questão é quando a gente vai lá no Campo de Paz, no livro Os Mensageiros, e conta num galpão muitos espíritos dormindo por não saber o que está acontecendo, porque quando estava aqui na face da Terra, tem um entendimento que nós iríamos passar quando partir do outro lado da vida. No caso da pergunta do nosso irmão, o sentido é o seguinte, vai depender da nosso psiquismo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. No nosso psiquismo vai definir quais são as sensações e emoções que nós iremos ter para aqueles que partiram para a espiritualidade. Aqueles que estão partindo para a espiritualidade realmente vai sentir também as vibrações desse irmão que ficou aqui na face da Terra. Olha, se aquele irmão que ficou na face da Terra procurar sempre fazer suas preces, fazer um pensamento positivo, ou buscar sempre uma condição de elevar seu pensamento a Deus por aquele irmão que passou, ou por aqueles irmãos que passaram, é muito interessante. Existem alguns casos que a gente encontra no nosso dia a dia. Por exemplo, tem nós não vamos citar nome para não comprometer algum processo. Tem um senhor, um homem muito importante aqui na cidade de Natal, e desencarnou. E sua esposa, por ser muito católica, colocou o luto e sempre estava indo quase todos os dias
ao cemitério. Quando foi um certo dia, ela sonhou com ele. E ele estava todo molhado. E quando ela viu que ele estava todo molhado, disse: meu filho, por que você está todo molhado? Disse: eu estou molhado por causa das suas lágrimas. O que eu quero que você faça é que você deixe de chorar, tire esse luto, deixe de ir ao cemitério, porque você está me prejudicando, porque você está eu estou ligado muito a você por causa dos seus procedimentos na face da terra. Esqueça, faça suas preces, que é até melhor do que o que você está fazendo. Então, são casos de desencarne que nós conhecemos e dizemos que existe aqui na face da terra, porque cada desencarne, cada passagem é totalmente diferente. Uns como a Sheila e outros como esses espíritos que no campo de paz ainda estão dormindo. Maravilha, Renato. Ô, Nilo, você complementa? Isso o irmão pergunta assim, o que fazer com estes sentimentos, né? O que é que eu posso responder? Sublimá-los, Fued, sublimá-los. O que é que eu quero dizer com isso? Claro que nós vamos sentir falta, claro que nós vamos sentir a perda, claro que nós vamos sentir o distanciamento. Eu tenho um filho que mora na China, do outro lado do mundo, na verdade, mas ele está vivo, não é? Nós conversamos, e hoje, então, com o WhatsApp, né? Nós conversamos, a gente se vê, mas eu sinto a sua ausência profundamente, sinto o distanciamento, sinto o fato de ele estar tão longe, gostaria que ele estivesse mais próximo, mas eu sei que ele está na China, e qualquer dia está por aqui me visitando, se Deus quiser, ou eu vou dar um pulo lá para visitá-lo. Então, aquela criatura querida que desencarnou, a gente tem que ter a consciência que ela continua viva, sim. Aí, o que é que eu faço com meus sentimentos? Cultivo, sim. Se eu amava, eu continuo amando, não é? Se eu sinto carinho, afeto, etc., eu continuo sentindo. O que eu não posso sentir é desespero, é revolta, é inconformismo, é não aceitação das leis naturais, porque a morte é uma lei natural. Todos nós vamos morrer. Então, esse inconformismo é inaceitável, principalmente para os espíritas, não é? Porque essa postura frente à morte de não aceitação, quando sabemos que continuamos aí, né? Continuamos, principalmente os que participam de reuniões mediúnicas, têm tanta experiência no trato com os ditos mortos, né? Porque não morreram, estão mais vivos do que nós. Muitos deles nem sabem que morreram, ainda nem descobriram que morreram. Então, estão muitos vivos. Então, não há por que nós termos essa postura de revolta, de desespero, de choros incontrolados. Muito pelo contrário. Tem que fazer como Emmanuel disse a Chico no avião, né? Morra de uma forma decente. Como é que eu vou morrer de uma forma educada, não é? Então, a gente tem que ter uma, digamos assim, uma liturgia da morte, um respeito pela morte, né? Como aquele poema de Manuel Bandeira, onde o homem se ergue, tira o chapéu, saúda aquele féretro que passa na rua. E Manuel Bandeira diz assim, que aquele homem sabia valorizar, né? A morte. Então, respeita, a reverência, a liturgia, mas não a revolta, não inconformismo, não essa postura desesperada de como se o mundo tivesse acabado. Não acabou. A vida continua e os nossos amigos, companheiros, amados, né? E laços de amor são muito fortes. Então, claro que continuam conosco, claro que os pais não vão abandonar os filhos, nem os filhos vão abandonar os pais. É a gente aguçar a nossa sensibilidade psíquica para senti-los de uma forma mais efetiva junto a nós, e orar por eles, mentalizá-los muito bem, não é? Que a gente vai se reencontrar, todo mundo, se Deus quiser, eu, Amadeu, Renato, João Maria, essa patota toda, e vamos fundar um centro espírita lá, fundar um centro, não é não, Amadeu? E fazer programas de rádio. No Umbral tem muita gente para a gente socorrer, né? Vamos fundar um centro no Umbral. Danilo, eu lembrei, você falando agora, lembrei de duas experiências que nós tivemos. Eu presenciei, dialoguei com o irmão, vivendo experiências extremamente angustiantes, porque havia desencarnado, vítima de acidentes graves,
e os familiares fizeram doações dos órgãos daquele irmão, e ele se sentia cego, sem coração, sem fígado, sem baço, sem rim, fizeram uma limpeza, e ele se sentia lá, literalmente depauperado, porque levaram todos os seus órgãos, e ele sentiu a retirada dos órgãos, um sofrimento terrível, e aí uma trabalheira enorme para a gente conscientizar que ele estava vivendo apenas o pensamento daquele momento, que ele já estava numa outra situação, numa outra contingência, né? E aí isso nos leva a uma pergunta que nós temos aqui. Como o Espiritismo explica a cremação? É pertinente queimar? O espírito deve deixar queimar os seus corpos? Passando por essa experiência que o Espírito nos trouxe e sofrer muito com a retirada dos órgãos? Como fica essa situação, Nilo? O Espiritismo aceita, sim, a cremação, desde que seja respeitado um prazo. Né? Não me lembro qual é o prazo, 3 dias, 4 dias, algo assim. Que é para dar tempo daquele desenlace se concretizar, não é suavizar, digamos assim, a coisa. Né? Quanto à doação de órgãos, é uma prática, é uma caridade muito grande que se faz. Nós sabemos da deficiência, da carência que existem por órgãos para tantas criaturas encarnadas que precisam de um transplante e falta rim, falta isso, falta aquilo, porque há pessoas que colocam na carteira de identidade para não doar os órgãos, quer dizer, você nem depois de morto quer dar alguma coisa, né? Uma coisa que não vai mais lhe servir. Mas o espírito sente, a gente vê isso em reuniões mediúnicas, sente. Mas ele sente também como sente uma perna perdida se for um acidente de automóvel, como chega com a garganta rouco, se ele se suicidou, se ele ingeriu alguma coisa, sente ainda a dor de uma facada, sente a dor de um tiro, sente a dor de um atropelamento, não é? É aquela experiência pós-morte. E o trabalho exatamente dos dialogadores é esse, esclarecer, não é, meu irmão? O corpo material ficou, você não é mais matéria, você é espírito, né? Então, deve-se sim, somos favoráveis sim ao uso dos órgãos das criaturas que já desencarnaram, uma vez comprovada a morte, evidentemente, né? Não vamos cometer a loucura, um erro médico de se fazer isso em alguém que ainda não se concretizou o processo. Mas, e a cremação também, desde que respeitado alguns dias, o corpo material não é nada, o corpo material é um meio, é um veículo, é uma ferramenta, é um instrumento que se gasta, que se acaba, que vence a validade como um amortecedor de um automóvel, como uma bateria. Chega o ponto que você desencarna por falência múltipla dos órgãos. Ou seja, junta tudo, né? Problema de junta tudo e joga fora, porque venceu, porque nós temos um prazo de validade que cada dia fica mais longo. Expectativa de vida antigamente era 40 anos, hoje é 72 anos, se eu não me engano. Então, esse prazo de validade aumenta com o progresso da ciência, da medicina, etc. Mas um dia isso não nos é mais útil. Então, qual o problema em se cremar? Qual o problema em se doar órgãos? Nenhum. Quanto a cremar, deve-se obedecer um prazo, e eu acho que há essa lei. Né? 3 dias, 4 dias, algo assim. 72 horas. Quanto? 72 horas. 3 dias, né? Isso. 3 dias. Então, 3 dias para poder se promover a cremação. Mas ali não há mais vida, ali não há mais, ali é só um instrumento que nós usamos, que nos foi muito útil, pelos quais nós somos muito gratos por esse corpo material que Deus nos deu, mas que já cumpriu a sua tarefa, a sua missão. É esquecê-lo e assumir o nosso verdadeiro corpo. Esquecer isso aqui e começar a nossa trajetória, nossa caminhada no novo mundo, onde nós estamos agora, que é o mundo espiritual, e deixar o que dificulta o desencarne das pessoas, inclusive, isso é voz geral, é esse apego às coisas materiais. O caso do Frederico Figner, não é? Do Voltaire, era exatamente que ele era um homem muito rico, e ele era o homem que colocou a indústria fonográfica no Brasil, né, de discos, etc. E ele deixou uma parte de sua herança para Chico não aceitou
Mas ele fala que o que dificultou era isso, a preocupação com a empresa, a preocupação com as coisas, a preocupação com a casa, enfim. Esse tipo de preocupação com as coisas da matéria é que dificultam o nosso desenlace, a nossa libertação, o que nos mantém presos aqui na crosta, né, nesse plano em que nós estamos. Então, quanto mais cedo a gente se desligar disso, né, a gente não é esquecer, não vamos esquecer nossos parentes e amigos, não é isso. Mas é colocar cada coisa no seu devido lugar. Mais cedo a gente estará liberto, mais cedo a gente vai, né, seguir nossa trajetória, nossa jornada, nosso caminho, deixando esses fardos para trás. O corpo material, uma vez usado, é fardo, não é mais útil para nós. Né? Maravilha, Nilo. Eu vou passar para Renato, para as suas considerações finais, e agradecer... Já está acabando, rapaz, coisa rápida, danado. E agradecer, inclusive, os irmãos que estão fazendo o programa conosco, mandaram suas perguntas, que participaram conosco, José Luiz da Hora, etc. Renato, faça as suas considerações finais, Dona Cristina Buquerque, Moacir Rodrigues, lá de Recife, Nádia, Dona Nádia, não agradeça não, que você vai ver o que é bom. Nosso Francisco Fernando, lá da Casa de Caridade, Maria do Socorro Buquerque, todos esses irmãos estão fazendo o programa conosco, Alexandre Santos, o nosso Fueiro do Quintal, Delcio Soares, lá de Goianá, de São Paulo, faz o programa nas terças e quintas-feiras, Dona Ana Maria Oliveira, Dona Ana, bom dia, nosso Fueiro do Quintal, Paz e Luz com Jesus, o nosso Fueiro vai fazer o programa conosco, acredito, já na próxima sexta-feira, ele estará conosco fazendo o programa, ou nas segundas, ele vai definir. Assim como o Nilo também vai ver quais são os dias que ele pode nos ajudar aqui, fazendo o programa nos domínios da mediunidade. É com você, Renato, com suas considerações finais. Só agradecer a todos que nos assistiram, nos escutaram pela Web Estação da Luz, principalmente a Nilo, né? A sua presença. Muito obrigado por ter nos ajudado, né, nesse momento. E um tema muito interessante. E o que nós devemos deixar aqui para todos que estão nos assistindo, sabemos que poderá acontecer que só não são espíritos, mas é um dia que nós devemos fazer prece para nossos entes queridos que partiram para a espiritualidade. É muito importante. Se vocês acharem que devem ir ao cemitério, vão. Mas com equilíbrio, com amor, com paz, com harmonia, para demonstrar se aqueles amigos que você procurou, porque estavam no outro lado da vida, se encontrar com você, ver você uma pessoa alegre, tranquila, e que trazer para todos nós, para vocês, uma paz e a felicidade. É um prazer muito grande, Nilo, ao João, a Mateus, que Jesus nos abençoe. Foi a pena nosso irmão Alexandre não ter entrado, mas é isso mesmo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meu querido. Aí, vamos às considerações finais de Nilo. Na sequência, eu vou falar da programação da semana e João, enquanto isso, vai carregando as baterias para fazer a prece final. Nilo, olha, de coração, nossos sinceros agradecimentos pela sua participação, por essa feitura de programa, pelas elucidações. Muitíssimo obrigado e, com certeza, nós voltaremos outros dias para continuarmos fazendo esse programa nos domínios da mediunidade. Muitíssimo obrigado, meu querido, as suas considerações. Eu que agradeço. Lembrando a todos que nos ouvem, nos veem, que, no mínimo, nós devemos fazer hoje uma reflexão, parar um pouco, lembrar dos nossos, lembrar de todos aqueles que nos assistem, que nos amparam, que nos acompanham, porque tenham certeza, nós somos assistidos em todos os momentos das nossas vidas pelos nossos companheiros espirituais, que nos amam, que gostam de estar na nossa presença, na nossa companhia. Então, vamos lembrar também deles, vamos reverter esse processo, né? E erguer uma prece, erguer um pensamento positivo, uma mensagem de otimismo, assim, meus queridos irmãos, qualquer dia a gente vai estar junto e vai ser uma alegria o nosso reencontro com Jesus, o nosso reencontro com as coisas boas do universo, o amor, a paz, a misericórdia, as virtudes, enfim, vamos fortalecer esses laços com os nossos amigos espirituais. A minha gratidão enorme a Amadeu, a Renata, a todos que fazem
o programa e todos vocês que nos assistirem. E até um próximo programa, se Deus quiser. Muito bem. Nós vamos agora à programação. O Tavares está fazendo esse trabalho, ele criou essa web rádio Estação da Luz, agora através do Facebook, está divulgando a causa de Jesus todos os dias em 2 horários, pela manhã e à tarde. Por exemplo, nas segundas-feiras e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, nós teremos o programa Nos Domínios da Mediunidade, eu, Renato, Ivon Augusto, Melânia, Francisco e mais os irmãos convidados que vão fazer o programa conosco. Nas terças-feiras, sempre às 8 horas, o nosso irmão Delcio Soares, lá de Goianápolis, em São Paulo, com a Dona Marília, o Hugo e mais a equipe, fazem o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Nas quartas-feiras, o nosso irmão Alexandre Santos, Leopoldo, Dona Cristina e demais integrantes da equipe fazem o programa Filosofia, Ciência e Moral. De segunda a domingo, sempre às 19 horas, aí os programas espíritas. Na segunda-feira, às 19 horas, no caso, hoje, programa Espírito, Espiritualidade e Saúde, com João Madeira, da Sociedade Espírita de Criciúma, em Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, dia 3, Salve a Si, Maria de Magdala, com Henrique França, da Comunhão Espírita de Brasília. Quarta-feira, Movimento Espírita no Reino Unido e no mundo, com Elza Rossi, da Inglaterra. Na quinta-feira, é um tema livre, mas na sexta-feira nós temos o nosso querido José Soares. Pergunta que o Espiritismo responde. José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No sábado, o Espiritismo, o Movimento Espírita, com Luciana Fischer, do Centro Espírita Luz e Verdade, de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. E no domingo, fechando a programação da semana, a atualidade espírita do pensamento espírita, ou seja, a atualidade do pensamento espírita, suicídios, causas e consequências, com Cosme de Olinho e Silva Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Com essa programação, fecha-se a semana. E aí nós queremos, naturalmente, mais uma vez, agradecer a todos que estiveram conosco e que continuam ainda conosco, e vamos pedir ao nosso irmão João Maria, em nome de Jesus, transfira os nossos agradecimentos pela feliz oportunidade que tivemos, e agradecimentos também por você que nos acompanhou e continua conosco. João, é com você. Bem, meus irmãos, agradecendo a presença de todos, né? Já convidando, intimando nosso irmão Nila estar domingo lá no nosso estudo e trazendo seu obsessor, né, encarnado, para ajudar. Vamos agradecer com aquela prece que o mestre nos ensinou, né? Levarmos o pensamento ao alto e dizer: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, Brasil!